paz, igreja. Hoje nós estamos continuando com o nosso estudo sobre crescimento espiritual, rumo à maturidade cristã, rumo à estatura de Cristo. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede nesta manhã de domingo, estudarmos juntos a palavra de Deus. Antes disso, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este domingo, por esta manhã, que nós nos debruçamos sobre a tua palavra para juntos, como igreja do Senhor, aprender, praticar e crescer no conhecimento do Senhor. Abençoe cada irmão, irmã, cada família que estão ouvindo e participando dessa escola bíblica dominical. Que a boa mão do Senhor nos conduza neste momento, que teu Espírito Santo abra o nosso coração e o nosso entendimento para que possamos entender, compreender, experimentar e praticar a tua boa e agradável vontade que está revelada na tua palavra. Nós te damos graças e te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia. Abra a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Somente o verso de número 3. Vamos acompanhar a leitura na palavra de Deus. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Esse versículo, irmãos, é uma saudação inicial que Paulo faz ao escrever a sua carta à igreja, e nesse momento ele agradece a Deus, porque aquela comunidade está crescendo de tal maneira que ela se destaca dentre as outras igrejas daquela época. Não só crescendo no sentido quantitativo, mas qualitativo. Aqui diz, e o vosso amor de uns para com os outros está aumentando a cada dia, a cada ano. O apóstolo Paulo, ele agradece a Deus por aquela comunidade, porque os sinais da maturidade são claras, são evidentes na vida daqueles irmãos. E um dos sinais, irmãos, do crescimento na graça, do crescimento em Deus, do crescimento rumo à maturidade, é a humildade. O crente que está crescendo em Deus, ele tem um sentimento da sua própria indignidade, pecaminosidade, inadequação. Ele percebe que, ao crescer em Deus, ele também está crescendo no conhecimento dele mesmo. E ele se dispõe a dizer, a declarar, a reconhecer e a confessar o que outros homens de Deus também colocaram, deixaram escritos na palavra de Deus, como Jó. Jó, ele disse, eu sou indigno. Abraão, sou pó e cinza. Jacó, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Davi, reconhecendo e a gente percebendo a humildade nas palavras que ele deixou escrita, quando ele disse, mas eu sou verme e não homem. Isaías disse, sou homem de lábios impuros. O discípulo Pedro disse para o Senhor, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Irmãos, a verdade é que quanto mais o crente se aproxima de Deus, mais ele percebe a santidade e a perfeição de Deus. E tanto mais ele percebe a sua própria indignidade e imperfeição. Quanto mais perto da luz, que é o próprio Deus, tanto mais nós veremos as nossas falhas e as nossas fraquezas e tudo aquilo que está alinhado no nosso próprio coração.
Irmãos, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele deixou muito claro quando ele estava crescendo no conhecimento de Deus, quando ele começou na sua vida cristã, ele disse: Eu sou o menor dos apóstolos. Quando ele foi crescer no conhecimento de Deus, ele afirmou: Eu sou o menor dos irmãos. E quando ele já tinha atingido uma maturidade cristã, ele já tinha atingido um bom nível no crescimento na graça, ele disse: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quanto mais maduro, irmãos, o crente estiver, mais ele vai perceber a sua indignidade, mais ele vai reconhecer que tudo que aconteceu na vida dele é sinal, tão somente sinal da graça de Deus. E quando ele reconhece isso, essa ação primeira de Deus na vida dele, ele diz bem assim: Senhor, sê propício a mim, pecador. Ele é humilde, ele não é arrogante, ele não é altivo, ele não é presunçoso. Nós conhecemos um crente que está crescendo na graça e no conhecimento de Deus pela sua humildade. Um outro sinal é o amor, que vai numa crescente, vai crescendo o amor do crente, do cristão, pelo Senhor Jesus. Irmãos, o crente, quando ele está avançando na sua maturidade, mais ele encontrará razões para descansar na vida e na obra de Cristo, por ter encontrado um tão grande Salvador. Ao caminhar diante de Deus, ele vai percebendo aspectos que ele não tinha ainda percebido na vida e na obra de Cristo. Ele vai percebendo coisas que até então ele não conhecia. Jesus como o substituto, como intercessor, como sacerdote, como advogado, como médico, como pastor, como amigo, como o caminho, a verdade e a vida. O crente, quando ele vai crescendo em Deus, ele vai descobrindo que Cristo é tudo aquilo que a sua alma necessita, almeja e deseja. Por isso, irmãos, eu gosto de lembrar daquela frase: quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo, por mais que tenha, ele não tem nada. Uma outra marca de crescimento espiritual é uma amadurecida santidade de vida. O crente, irmãos, quando ele está crescendo em Deus, ele adquire um maior domínio sobre si mesmo, sobre o seu pecado, sobre o mundo e o próprio diabo. Ele torna-se mais cuidadoso com o seu temperamento, com as suas palavras, com as suas ações, com as suas reações. Ele é sempre mais vigilante sobre a sua própria conduta em todos os aspectos da sua vida. Esse crente que está crescendo em Deus, ele se esforça para cada dia mais ser conformado à imagem de Cristo em todas as coisas. Ele segue a Cristo não só porque ele precisa disso, mas ele segue a Cristo para o seu crescimento pessoal, porque ele confia no Senhor como seu próprio Salvador. O crente que está crescendo em Deus, ele cresce também na espiritualidade, nos seus gestos, nas suas vontades, no seu coração e na própria mente. O crente que está crescendo em Deus, ele se interessa mais pelas realidades espirituais a cada dia, a cada mês, a cada ano que passam. É óbvio, irmãos, que o crente, ele não vai negligenciar os seus deveres para com o mundo e muito menos as suas obrigações. Ele continua fiel e responsável em cada relação da vida, na sua casa, no seu trabalho, com as pessoas de fora e por aí vai. Irmãos, o crente, quando ele está crescendo em Deus, o que ele mais aprecia, deseja e almeja são as realidades espirituais.
ele não está mais, sabe, envolvido ou voltado ou inclinado para a posição social, status, ostentação, moda, diversões, recreações. Isso não ocupa mais lugar no seu coração. O desejo dele é pelas coisas do alto. Uma outra marca de um crente, de um cristão que está crescendo na graça e no conhecimento de Deus é que ele tem um desejo profundo por alimento sólido. Irmãos, é muito bom, é muito gostoso e edifica aproveitar o leitinho, o leite do Evangelho em todas as refeições, nos cultos, nos estudos. Mas o crente que está crescendo em Deus, ele possui um amor mais profundo pelas verdades e realidades espirituais. O coração dele se dobra, se inclina, almeja em estudar a palavra de Deus, as Escrituras e continuar crescendo no conhecimento de Deus que é revelado pela própria Escritura. Se você ler a carta aos Hebreus, você vai perceber que o autor dessa carta, ele percebe que os crentes aos quais ele escreve, aos Hebreus, que eles têm uma dificuldade em mastigar o alimento sólido. Olha o que está escrito, Hebreus 5:11. A esse respeito, temos muitas coisas para dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Assim, vos tornastes necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5, do 11 até o versículo 14. Irmãos, a refeição de um bebê, ela precisa ser amassada durante os primeiros meses de vida. Mas quando uma pessoa normal, de 21 anos, pede para a mamãe continuar a alimentá-lo com batata amassada, comida amassada de colher, irmãos, isso é uma anomalia, isso é um problema, isso não é normal. Revela uma dificuldade muito grande dessa criança de se tornar, de fato, pela idade, um adulto que ele deveria ser. Uma outra característica de um crente que está crescendo em Deus, ele é brindado, ele está com uma impermeabilidade a ofensas pessoais. Irmãos, é raro, não impossível, mas é raro um crente maduro se sentir ofendido. Por quê? Porque ele sempre traz à memória o exemplo de Jesus, que não abriu a boca quando ele era, sabe, vilipendiado, quando ele foi humilhado perante os seus algozes. Um crente maduro, ele não fica facilmente ofendido. Ele entende que quando alguém peca e ofende, coisas maiores estão em jogo do que os seus próprios direitos pessoais, como, por exemplo, irmãos, a própria glória de Deus, a honra do Evangelho, a expansão do reino de Deus. Por isso que um crente maduro dificilmente se deixa levar por ofensas. Quando Paulo ele não podia pregar a palavra de Deus e atrair multidões, porque ele estava preso por causa do Evangelho, ele não ficou chateado, amargurado e muito menos insolente, muito pelo contrário. Ele parecia animado com a notícia de que o Evangelho estava sendo pregado.
Isso é maturidade. Olha o que ele escreveu em Filipenses 1,15. Olha só, irmãos. Alguns pregam a Cristo por inveja, outros o fazem de boa vontade. Outros pregam a Cristo por discórdia. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também me alegro. Sim, sempre me alegrarei. O importante, irmãos, para Paulo, é que Cristo estava sendo pregado. Nisso ele se alegrava, nisso ele se regozijava. Alegria, irmãos, alegria. Uma outra marca de um crente que está avançando rumo à maturidade é que ele tem uma consciência formada pelas Escrituras e não por opiniões. À medida que ele vai se tornando mais maduro, ele vai criando uma visão maior, mais bíblica, mais equilibrada, mais balanceada sobre a vida e os seus valores. Irmãos, essa história de que está todo mundo fazendo, irmãos, isso é um engodo, isso é um engano, isso é uma mentira diabólica. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Ainda que todo mundo esteja fazendo o errado, continua errado, não é o certo. Faça o certo, ainda que todo mundo esteja fazendo o errado. Essa é uma orientação bíblica, irmãos. Olha o que está escrito em Romanos 14, primeiro versículo. Acolhei o que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas o débil só come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Irmãos, todos nós teremos que prestar contas a Deus pela luz que nós temos. Cada um terá que prestar contas de si mesmo. E quando nós temos essa compreensão bíblica, isso revela, irmãos, um sinal de maturidade. Uma outra marca é uma sensação de surpresa e de gratidão quando ele está sendo usado por Deus. Irmãos, Deus usa pecadores para fazer o seu trabalho por uma única, ou pelo menos por uma boa razão. É que não há mais ninguém para ele escolher. Deus nos usa não por causa de nós, mas por causa dele mesmo. 1 Timóteo 3,6. Não seja neófito, para não suceder que você se ensoberbeça e incorra na condenação ou na cilada do diabo. A ideia aqui, irmãos, de Paulo é que um crente imaturo, quando usado, ele vai achar que é maior e melhor do que os outros. Isso é um sinal de imaturidade. Paulo dizia que ele considerava a si mesmo como um inadequado, como improvável. Ele entendia que ele era um vaso, tão somente um vaso, para abrigar de uma maneira temporária um tesouro inestimável, que eram os dons de Deus que estavam colocados nele pelo próprio Deus, a serviço e para a glória de Deus, e não para a sua soberba. Irmãos, isso é importante. Agradecer a Deus pelo fato dele nos usar, não por causa de nós, mas porque ele honra a sua palavra quando nós a pregamos. Uma outra marca de maturidade cristã é a tendência natural de dar crédito a Deus pelo crescimento e não aos homens. Irmãos, o nosso mundo é uma arena que é voltada para a idolatria. Nós vivemos a cultura da celebridade.
os nossos corações e mentes são orientados a adular as pessoas e adorá-las. E depois de convertidos, nós transferimos a nossa adulação pelas celebridades espirituais. Antes, nós celebrávamos as pessoas do mundo. Agora nós celebramos as autoridades espirituais. Colocamos muitas pessoas, muitos líderes, muitos pastores em pedestais. Pastores de hoje ou do passado, como Lutero, Calvino, dentre outros. E nós falhamos, irmãos, em dar o verdadeiro crédito ao poder de Deus. Deus usa essas pessoas, mas para que o próprio Deus fosse conhecido. Olha como Paulo chama a nossa atenção nessa questão. 1 Coríntios 3, 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Uma outra marca. Você tem uma consciência sensível e apurada. O problema, irmãos, que nos dias de hoje, com tanta tecnologia e tanta novidade, nós vivemos no piloto automático. Vivemos pelos hábitos adquiridos ou herdados. E é tão automático que nós não queremos perder tempo para sondar, para perceber os nossos comportamentos, que muitas vezes são errados e até destrutivos. Tudo isso acontece, irmãos, por falta de um discernimento espiritual, porque nos falta uma consciência bíblica, uma consciência cristã. A caminhada com Deus vai despertando, vai gerando em nós, irmãos, uma consciência sensível, apurada, para perceber aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem. E essa consciência apurada, sensível, vai nos levar, irmãos, a fazer algumas perguntas que podem, nos incomodar. Por exemplo, por que eu estou correndo tanto atrás do dinheiro? Por que eu preciso de tanta coisa para viver? Por que eu valorizo tanto os bens materiais? A gente vai começar a olhar para nós e, por causa da nossa correria, esse frenesi, a gente vai começar a questionar, irmãos, e a fazer algumas perguntas como: o que realmente eu quero? Qual será o legado que eu vou deixar para minha família e para os próximos? Por que eu sou tão negativo, rancoroso, tão crítico, com essa mania de querer julgar e condenar as pessoas? Isso são sinais, irmãos, da nossa imaturidade e que tem que nos levar, irmãos, a rever os nossos valores e a tentar, irmãos, debaixo da graça de Deus, mediada pelo Espírito Santo, através da palavra dele, nós precisamos crescer em Deus. E à medida que nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus, vai crescer em nós um maior interesse, irmãos, pelos valores do reino de Deus. Vai nos ajudar a valorizar mais a família, a comunidade da fé, vai nos tornar pessoas melhores nas nossas relações, no trabalho e em outras. Nós vamos começar a servir e ajudar as pessoas muito mais do que antes. Irmãos, quando nós crescemos em Deus, crescemos na graça de Deus, nós vamos parar, de julgar as pessoas. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos julgar porque você não sabe o que elas estão passando, quais são as suas crises, as suas lutas, os seus desafios. Não podemos ficar julgando as pessoas por aquilo que elas fazem ou deveriam fazer.
quando nós crescemos em Deus, vamos ficar menos presos a essas mídias sociais, irmãos, que estão nos levando para cada vez mais longe do Senhor e das coisas dele. Você começa a se importar menos com coisas materiais, com o dinheiro. Irmãos, quando a gente cresce em Deus, você vai perceber que você não precisa ter razão em tudo. Eu gosto demais, irmãos, daquela frase que diz: eu prefiro ter paz do que ter razão. Nós brigamos, irmãos, para ter razão, mas com isso perdemos a paz. O problema, irmãos, é que nós fomos criados desde pequenos com um sentido de competição, de ganhar tudo, as discussões, de ganhar as competições, de ganhar tudo. Irmãos, é melhor servir do que ser servido. Isso é um princípio do nosso Senhor, é um princípio bíblico. Uma outra coisa, um outro sinal é que a calma se torna a nossa segunda natureza. A calma. Estar calmo significa que você não precisa ficar mais preso às emoções e muito menos se deixar levar pelas circunstâncias. Você não fica mais tão obcecado por coisas que não têm nenhuma importância, que incomodava antes. Mas quando você cresce em Deus, essas coisas ficam para trás, não te incomodam, não te perturbam, não tira mais a tua paz. Porque quem é a tua paz é o Senhor e não aquilo que Ele te dá. Irmãos, essa escola dominical de hoje não é um sermão comportamentalista. Nós não estamos falando aqui de comportamento. Mas tudo isso que eu estou falando aqui, irmãos, é o resultado de quem anda com Deus e que está crescendo no conhecimento dele. Isso não quer dizer que você não deixará de experimentar pontualmente as emoções, por exemplo, frustração, medo, raiva, irritação, cometer pecados, mas essas coisas serão apenas passageiras, são visitas e não moradores permanentes na sua mente e no seu coração. Uma outra coisa de uma pessoa madura que está alcançando e atingindo a maturidade em Cristo é que ele não tem medo da morte. Essa pandemia, irmãos, revelou onde está o nosso coração. Muitos estão com muito medo de morrer. É óbvio, irmãos, que a morte ela é incômoda. E falar sobre isso é quase um tabu. Mas alguém disse que a morte é a maior invenção da vida, porque a morte nos faz valorizar e dar valor àquilo que é realmente importante, que é realmente essencial e fundamental na vida do ser humano. Nós temos que lembrar, irmãos, que a palavra de Deus nos afirma que nós viemos nu e nós sairemos nu. Por isso, que não há nada a temer, que não há nada a se preocupar. A morte de Cristo tirou de nós o medo da morte. A Bíblia mesmo nos garante, irmãos, que tudo aqui é transitório e passageiro. E tudo que nós estamos passando e enfrentando aqui, por mais pandêmico que seja, isso é passageiro. E não pode, de maneira nenhuma, ser comparado com a riqueza da glória, que é estar com o Rei da Glória. Quando o crente tem essa consciência, ele caminha bem, porque ele está ciente da sua própria vulnerabilidade. Ele está ciente da brevidade da vida. Ele está consciente da sua própria
mortalidade. Nós temos que lembrar, irmãos, que à luz da palavra de Deus, nós somos peregrinos, nós só estamos de passagem. E o Senhor Jesus está lá na glória, preparando um lugar para que onde Ele estiver, nós possamos estar com Ele. Uma outra marca de maturidade cristã, você se torna mais autêntico. Irmãos, nós começamos a usar a máscara quando começou a pandemia. Mas a verdade, irmãos, que durante a vida toda nós usamos máscaras. Nós queremos manter uma aparência que não reflete a realidade daquilo que realmente somos. A vida cristã, a caminhada com Deus, o agir do Espírito Santo no nosso caráter, formando em nós o caráter de Cristo, vai nos ajudar, irmãos, a ter uma perspectiva e uma visão maior e melhor a respeito da vida. Sabe por quê? Porque o crente, ele sabe que ele terá que prestar contas. Ele sabe que é muita cobrança, é muita pressão viver sob aparências. O crente maduro sabe que é impossível agradar todo mundo. O crente que está crescendo na graça, ele tem uma consciência do mundo interior dentro dele, que é o próprio reino de Deus. Jesus nos afirma que o reino de Deus está dentro de nós. E com isso, irmãos, nós vamos abandonando aquela tentativa de ser quem nós não somos. Nós vamos abandonando aquela tentativa de viver segundo as aparências, aquela tentativa de viver em função da expectativa dos outros, ou pior, de viver agradando os outros. O apóstolo Paulo diz que se ele vivesse para agradar os homens, ele seria um miserável. E por isso, irmãos, que tem muita gente miserável, porque vive em função dos outros, tentando agradar os outros e com isso desagradando a Deus e deixando de crescer na vida cristã. Uma outra marca, outro sinal de maturidade. Você começa a encontrar a verdadeira alegria. A alegria, irmãos, não está naquilo que nós temos, ou possuímos, ou alcançamos, ou acumulamos. A Bíblia nos garante que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, isso está na palavra de Deus. Nós não podemos viver em função das alegrias, em função das circunstâncias ou de momentos positivos ou favoráveis, porque tudo isso passa, mas o Senhor não. Por isso que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alegria deve estar no Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas e tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, que amam a Deus. Crescer, irmãos, crescer no conhecimento de Deus, crescer na graça de Deus. E isso não é automático, isso é um processo. Demanda, irmãos, andar com Deus, abrir mão dos nossos interesses, desejos e prazeres que são efêmeros, inúteis, fúteis, para viver, para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os irmãos, para as pessoas, para o mundo. Crescer é um processo. Todos nós estamos envolvidos nesse processo. E nós, irmãos, os crentes, nós somos uma obra em andamento.
Nós somos uma obra em progresso. O apóstolo Paulo, ele reconheceu isso quando ele escreveu: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, ele mesmo vos há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O próprio Deus nos toma pela mão e nos leva, irmãos, a andar com Ele, para conhecê-lo, desfrutar da sua presença, saber qual é a sua vontade, o seu propósito e qual é a nossa missão, para que possamos glorificá-lo em todas as coisas, até o dia de Cristo Jesus. E para chegar bem até esse dia, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo da direção do Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos ficar engessados de tal maneira que nos impede de avançar, de progredir, de crescer em Deus. Ele não nos colocou aqui na terra para ficarmos presos na nossa zona de conforto, mas para que nós possamos avançar. O apóstolo Paulo, ele escreveu: deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço, eu prossigo para o alvo, até alcançar a sublimidade do conhecimento do meu Senhor, do meu Salvador, Jesus Cristo. Vamos crescer em Deus, irmãos. Vamos avançar, deixando as coisas que para trás ficam. Vamos avançar, olhando para Jesus Cristo, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Que isso esteja acontecendo na minha vida e na vida de cada um daqueles que me ouvem, que me assistem neste momento. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu uma nova vida, colocando nos nossos corações a fé para que possamos exercitá-la, para que possamos desenvolver a nossa salvação até atingir a maturidade, até alcançar a estatura de Cristo. Que isso esteja acontecendo em cada um de nós. Que Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de aplicar a Tua palavra aos nossos corações, arrancando dos nossos corações tudo aquilo que nos impedem de avançar no conhecimento do Senhor, do conhecimento de Jesus Cristo. Tudo aquilo que impede a ação maravilhosa, poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas. Faça isso, Senhor, para o louvor e para a glória do Teu nome. Meu irmão, minha irmã, a reunião de quinta-feira já retornou, a reunião de oração, jardim de oração, todos estão convidados para que nós possamos, toda quinta, a partir das 20 horas, estar orando. Irmãos, a oração nos leva ao crescimento. Hoje à noite, 18h30, estaremos no templo para junto louvarmos, adorarmos e glorificarmos a Deus, louvando com os cânticos e sendo edificado e desafiado pela sua palavra. Você está convidado para juntos estarmos lá na IPI Alvorada, crescendo em Deus, através da sua palavra, mediada pela ação do Espírito Santo. Que você tenha um dia abençoado, debaixo da graça de Deus, que esse dia seja voltado para Deus e para as coisas de Deus. Todos os outros também, mas hoje nós temos mais tempo para isso. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Fique na paz.